Olá, pessoal! Voltei aqui para compartilhar um pouco do resumo do capítulo 2 do livro, né? Do Tim Keller, que eu comecei no vídeo anterior. Esse capítulo se chama As Mães de Jesus. E ele se baseia lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 1, do versículo 3. Ele traz a narrativa de que, diferente dos outros evangelhos que trazem a história de Jesus com aquilo que a gente já conhece, a estrela, os pastores, os reis magos, o anjo aparecendo a Maria, diferente disso, Mateus começa o nascimento de Jesus com uma enfadonha genealogia. Genealogia, para quem não sabe, é a contagem das gerações, né? De fulano, nasceu Beltrano, até chegar na pessoa, no caso aqui Jesus. E essa é uma parte da Bíblia que é um pouco chata de ler. E justamente o Evangelho de Mateus começa dessa maneira, a partir disso, né? O que é que essa genealogia tão chata de se ler por vezes tem a ver com o Natal, tem a ver com o cristianismo? É isso que o Tim Keller vai apresentar nesse segundo capítulo do livro. A gente vive numa cultura onde as pessoas são recomendadas às outras através de currículos, né? Lá consta os seus diplomas, os seus estudos, as suas experiências profissionais, constam recomendações de empresas por onde você passou, e é assim que você é conhecida. É isso que diz quem você é, né? Na época de Jesus, o currículo, vamos dizer assim, aquilo que dizia que a pessoa era a genealogia da pessoa. Há relatos de que o rei Herodes excluiu várias pessoas da sua genealogia oficial, porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha relações diretas com aquelas pessoas, né? Pessoas que aos olhos dele não eram pessoas que ele queria que tivesse ali na genealogia dele. E Mateus fez exatamente o oposto ao descrever aqui a genealogia de Jesus. Você pode ler depois, eu não vou ler porque é muito grande. Está lá no capítulo 1 de Mateus, do versículo 1 ao 17. Lá ele vai dizendo: e livro da genealogia de Jesus Cristo. E ele começa, né, falando, até chegar em Maria, que foi a mãe de Jesus. E nessa genealogia toda, ele cita 5 mulheres, né? Todas elas como sendo mães de Jesus, porque fizeram parte da linhagem de Jesus. Para as sociedades patriarcais daquela época, a mulher ela não era nomeada, ela não era citada, muito menos 5 mulheres, né? E a maior parte dessas mulheres citadas aqui na genealogia de Jesus, elas eram mulheres gentias, ou seja, elas não eram de origem judaica. Elas pertenciam a outros povos, que muitos deles eram considerados pelo povo judeu como povos impuros. Cita Raabe, cita Tamar, Ruth, né? Raabe, além de ser cananeia, ela era prostituta. Tamar era incestuosa, né? Se você for ler depois a história de Tamar, conta lá o relato, né? Esse relato dela. Então, eram mulheres, além de ser mulheres, eram mulheres que pertenciam a povos que não eram das 12 tribos de Israel, então eram consideradas mulheres impuras. E essas mulheres estão na linhagem de Jesus. Então, nessa linhagem consta forasteiros morais, porque não constam só essas mulheres, constam homens também que tiveram relatos de vida bem... Homens que não foram honestos, né? A começar por Jacó, por Davi, que cometeu tantos erros, graves erros, né? Matou um homem, tramou para que um homem fosse morto, um homem que ajudou ele em batalha, um homem que era fiel a ele em batalha. E consta a mulher deste homem que ele matou, Batseba, né? A mãe de Salomão, consta também nessa genealogia, essa mulher. E essa mulher gerou um filho que entrou na linhagem de Jesus, mas no contexto desse, né? No contexto em que Davi planejou o assassinato de um homem para ficar com essa mulher, e dessa mulher nasceu Salomão, e Salomão entrou na linhagem de Jesus. Então, para você ver, né? As famílias que compuseram essa linhagem, todas elas estão na genealogia de Jesus. Então, isso nos mostra
através desse relato de Mateus, nos traz para nós a realidade de que pessoas excluídas, moral, social e culturalmente, né, por N questões, N motivos, podem ser introduzidas na família de Jesus. E isso é graça, por meio da graça dele, né, que nos limpa e que nos une de volta a ele. Isso tem tudo a ver com o Natal, né, que a gente já falou no outro vídeo, sobre receber o presente que nos é dado de graça, que é a graça de Cristo. Não foram só incluídas aqui pessoas legais, pessoas que tiveram uma história de um currículo exemplar. Não, todas elas foram incluídas, as pessoas que tinham um bom histórico e as que também não tinham um bom histórico. Isso nos ensina que não há ninguém que não necessite da graça de Jesus e também que não há ninguém que não possa receber a graça de Jesus, né? Independente do que aquela pessoa viveu, independente do que aquela pessoa fez. A genealogia nos mostra que Deus, ele não se esquece e ele não se envergonha de nós mulheres, e muito menos da história que a gente carregou, né? Isso é uma coisa importante que essa genealogia nos mostra. Todas as culturas, de alguma forma, elas incentivam, né, o desprezo por determinados indivíduos, seja porque eles são de nacionalidades diferentes da nossa, seja porque eles praticam costumes diferentes do nosso, seja porque nesse contexto que a gente vive de tanta polarização, a pessoa tem conceitos, ideais políticos, ideológicos diferentes do nosso. De alguma forma, as culturas elas vão incentivar. Vai existir sempre alguém, um comportamento que vai gerar no outro uma repulsa, uma necessidade de não estar perto, de não querer estar perto, de não querer daquela pessoa ser considerada inaceitável, profana, impura, né? Como eram essas mulheres para o povo judeu. E os valores de Jesus, ele subverte isso, né? É totalmente diferente dessa realidade. Então, a genealogia de Cristo nos mostra que todos têm acesso a ele, todos podem fazer parte da história dele, através unicamente da graça dele, que nos foi dada através da vinda dele. A boa nova do Natal é essa, né? Quando os anjos desceram e falaram assim, trago boas novas. Que boa nova é essa? É a boa nova do nascimento do Salvador, que nos trata dessa maneira, que não se envergonha da nossa história, que não se envergonha de nós e que derrama sobre nós a graça dele, independente daquilo que a gente tenha vivido, independente daquilo que a gente tenha feito, a graça dele é derramada sobre nós. E por fim, a genealogia nos mostra que a promessa do nascimento de Jesus levou gerações para acontecer. Se você for ler, lá desde Abraão se espera essa promessa do nascimento do Messias. Quantas gerações aconteceram, se passaram, né, para que chegasse, enfim, a época do nascimento de Jesus. E o que é que isso nos ensina? O que é que nessa genealogia a gente pode aprender também sobre o Natal? Que Deus, por mais que às vezes pareça que ele se esqueceu, que não vai acontecer porque já se passou muito tempo aquilo que nós esperamos, aquilo que ele prometeu, ele não se esquece. E ele sempre cumpre aquilo que ele prometeu. Ele não se move pelo nosso calendário, pelo nosso cronograma. Eu que adoro um cronograma, ele não se move pelo meu cronograma, pelos meus planos. Ele se move pelo tempo dele. A Bíblia fala que no tempo correto, né, Jesus nasceu. Não foi antes, não foi depois, foi na época certa. Quando Deus estabeleceu a história da humanidade, ele não fez um plano B. Olha, se isso aqui der errado, vou ter esse plano B. Não. Tudo está nos mínimos detalhes caminhando da forma como Deus disse que seria. Então, isso nos traz a certeza, nos ensina que apesar das aparências contrárias, apesar de parecer que Deus esqueceu muitas vezes, apesar de parecer que Deus não tem um relógio, precisa acordar, que parece que Deus está dormindo, não está vendo as circunstâncias, não está vendo o tempo das coisas na nossa vida. Apesar disso, Deus está no controle. E no tempo certo, Ele mandou Jesus. Né? Na geração certa, Ele mandou Jesus. Então, por isso a gente não precisa temer o futuro, né?
isso não se resume a ter um otimismo sobre o dia de amanhã. Vamos ser otimistas sobre o amanhã, não. Mas isso nos dá a certeza de que existe um Deus que controla as nossas vidas, que existe um Deus que controla a história da humanidade. Tudo está caminhando de acordo com como Ele disse que seria. E isso nos dá força, nos dá paz, nos dá certeza, nos fortalece para crer de que apesar das nossas dificuldades momentâneas, das nossas lutas no presente, existe um Deus que já sabe o fim da história, que tem o tempo em suas mãos e que no tempo certo, da maneira certa, como ele prometeu lá a Abraão, depois você lê lá a genealogia, quantas gerações se passaram. E quando chega lá no fim fala, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo, no tempo certo, na hora certa, na geração certa. Então, essa é a mensagem que o Natal nos traz, essa mensagem que esse capítulo do livro nos trouxe, né? Esse relato sobre as mães de Jesus. Ele é muito profundo, eu tive que dar uma pincelada, porque senão não caberia aqui. Eu encorajo você a adquirir esse livro e a ler, porque vale muito a pena. Ele tem na Amazon, eu comprei o Kindle, mas ele tem também na versão física. E você consegue achar também na internet sem comprar o PDF para você ler. Então, vale muito a pena você ler esse livro. Se vocês quiserem, eu posso trazer os próximos capítulos em outros vídeos. Um abraço.